Boa noite aos senhores presentes na sala e certamente às senhoras a acompanhar-nos virtualmente no YouTube e na página do Mudei do Facebook. Está correto? Sou do YouTube. Obrigado. Bem-vindos à primeira edição do mês 1º de janeiro de 2026 do programa Dia D. Contrariamente ao anunciado, não vamos falar do censo 2024. Como sabem, é difícil contar. Não conseguimos encontrar dois oponentes para o debate. Vamos sim falar de Estados Unidos versus Estados Unidos. Os 28 dias de janeiro produziram uma centena de factos de elevada relevância jurídica, política e social no plano interno e internacional. Da Assembleia Nacional fez ruído as discussões das propostas sobre a lei de cibersegurança, nova lei das ONGs e a lei sobre as fake news. Das redes sociais, acompanhamos as denúncias de agressões físicas e abusos sexuais de Andeloy, de Islamba, Cesalt, Tunesa, e Dita Finha, candidato à presidência. Se for aprovado, né? Mas barulho de verdade tivemos no plano internacional, onde Donald Trump, então mediador dos conflitos Rússia-Ucrânia e RDC-Ruanda, apagou a luz da Venezuela e levou para a América o seu presidente, Nicolás Maduro. Quid iuris? A análise jurídica do chamado caso Maduro exige, a partir de uma constatação desconfortável, mas real, o direito internacional, que é como leite de soja. Chama-se leite, mas não é leite. Chama-se direito, mas não é direito. Como disse Rui Verde, analista jurídico do MAC Angola. Ao designado direito internacional, falta-lhe o elemento essencial que caracteriza qualquer ordem jurídica plena. Um órgão central que aplique coercivamente as normas, imponha sanções e garanta a sua eficácia independentemente da vontade dos sujeitos. No plano internacional, a obrigatoriedade das normas depende da adesão voluntária dos Estados, da sua capacidade de resistência e da sua posição no sistema internacional. Assim, quando um Estado poderoso decide atuar unilateralmente, como no caso da captura de Nicolás Maduro, a discussão jurídica internacional torna-se irrelevante. O que verdadeiramente importa, em termos operacionais, é o direito interno do Estado de quem detém o arguido. Neste caso, os Estados Unidos da América. É precisamente por isso que temos, legalmente, o caso de Maduro deve ser visto à luz da jurisprudência norte-americana. Vamos esquecer a Europa, a África, Angola e o resto. Aconteceu assim no Panamá, na República Dominicana, Granada, Afeganistão, Líbia, Iraque, enfim. E se fosse Angola? Vai nos responder essa pergunta os meus convidados. Edson Neto, que eu peço uma salva de palma, desenvolvedor de negócios, e o professor sociólogo Paulo de Carvalho, que eu muito estimo. Bem-vindo. Edson pode tomar à esquerda ou à direita, em função da ideologia. Boa noite, bem-vindos ao programa Dia D. É a primeira vez, tanto como espectador, presumo, como convidados, então sintam-se à vontade. É um programa completamente novo. É muito difícil encontrar pessoas para terem duas perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, de tal sorte que tivemos que cancelar o tema que era o do censo 2024, porque não conseguimos contar duas pessoas capazes de divergirem neste tema. Então, bem-vindos, eu vou tomar o meu assento, que esse é o vosso lugar. Algumas regras aqui da casa, nós temos aqui a ditadura de um cronômetro que não está a trabalhar, né? Já está? Trabalhar para eles, que é o importante. Boa. Pronto, então, cada um de nós, inclusive eu tenho 5 minutos para essa nota introdutória, tenho agora 39 segundos, e os nossos convidados vão ter igual tempo para responder às nossas questões. A primeira ronda é 5 minutos para cada um, depois 2:30 para fazer a réplica, caso haja necessidade da réplica, vai se repetir na segunda ronda. No terceiro momento temos 10 minutos livre ao ataque da palavra, né? A gente vai colocar uma questão, nós chamamos a questão do trungungo, onde os nossos oponentes, nossos convidados têm a liberdade de atacar a palavra e argumentar.
Depois disto, a plateia também participa com 10 minutos de intervenção. Os internautas, telespectadores, na tela do smartphone, obviamente, também podem colocar as questões, tanto na página do Goza Aqui, como. Epa, agora não tenho. Pronto, a ditadura do tempo. Vamos então passar para a primeira questão, que o meu tempo esgotou-se, e ao longo do programa eu vou dar as regras, e eu vou colocar a primeira questão para os dois convidados. É querer saber se estamos diante de uma nova Guerra Fria, olhando para os fatos. A essa questão, o Edson Neto disse que sim, e o professor Paulo de Carvalho disse que não. Por que sim, Edson? Estamos numa guerra fria, numa nova guerra fria, mas agora com contornos geopolíticos bastante quentes. Não é? Passamos de uma sociedade em que tivemos as Nações Unidas e a Carta dos Direitos das Nações Unidas como um guia e de repente, não tão de repente como parecia, mas deixou de fazer sentido o direito internacional. O que é que acontece quando o direito internacional deixa de ser o guia para as relações em sociedade? Acaba por haver unilateralidade. Essa unilateralidade é o que tem guiado muitas das nações nos últimos tempos, com especial atenção para os Estados Unidos. Não há, portanto, uma responsabilização por parte de agressores, dos agressores por parte das Nações Unidas, porque não têm esse poder, infelizmente. Portanto, estamos agora num palco em que sentamos todos à mesa, mas cada um dos contendores tem uma faca por baixo da mesa e pode atacar a qualquer momento, dependendo das suas conveniências e necessidades geopolíticas, geossociais ou qualquer outras que se imponham na altura para que se consigam, na arena dos Estados, manter a sua sobrevivência aqui, entre aspas. Sim, isto é por 5 minutos. Bem, ainda tem, pode usufruir. Quantos minutos? Pois não, Ainda tens 3 eu minutos. queria fazer uma introdução antes, mas como fizeram a pergunta, é que o debate aqui com o professor Paulo exige que nós, quer queiramos, quer não, troquemos os manuais de sociologia pelas lentes da sobrevivência, principalmente com, com a situação da Angola. Porquê? Porque o mundo não mudou. Mudou a opinião, a sintaxe, essa sim mudou. Nós temos no palco internacional, neste momento, lutas entre gigantes e quem não tiver opção, quem for neutro, provavelmente vai ser pisoteado. A Pax americana terminou. As Nações Unidas são agora um condomínio de luxo em que os donos expulsam quem quiserem, a seu bem prazer, e não pagam cotas, não é? O que é pior. A diplomacia agora é escrita com a caligrafia dos mísseis. Portanto, não temos, como tínhamos antes, regras para estar em sociedade que justifiquem que as Nações Unidas, por exemplo, sejam o maior expoente da democracia universal. Portanto, basicamente era isso. Obrigado. Edson abdicou parte do seu tempo. A mesma questão eu vou colocar ao professor Paulo de Carvalho. Se estamos diante de uma nova Guerra Fria, o professor disse que não. Exatamente. Boa noite a todos. Eu acho que não, porque, bom, isso não quer dizer que haja contradição entre nós. Pela resposta que eu vi, bom, a diferença não é grande. A diferença está na resposta à pergunta, não é? De facto, eu acho que não, porque por definição, uma guerra fria é uma guerra na qual não existe agressão direta. Ora, a partir do momento em que utilizamos essa definição, obviamente que neste momento a guerra, digamos assim, entre aspas, ocorre de forma diferente daquela que estávamos habituados, vamos dizer, diferente da tradicional. Então, enquanto que na Guerra Fria as superpotências não apareciam diretamente, eram os seus agentes que apareciam, hoje nota-se que as superpotências aparecem elas mesmas. Aliás, é, digamos, inclusivamente o presidente
da maior superpotência, que aparece ele próprio a falar sobre o assunto e esteve a comandar a invasão, portanto, ação direta, ao contrário do que ocorria antes. Antes ocorria mais ação através dos serviços secretos, de forma mais encapotada, não é? Havendo ação direta, portanto, como disse e repito, seriam os agentes, hoje não, são os próprios. Aliás, passa a haver menos confiança nos aliados. Portanto, é uma característica importante agora, diferente das características de antes, não é? Portanto, passa a haver menor confiança e os aliados de outrora não têm de ser ou de continuar a ser necessariamente os aliados de agora. Pronto, agora temos, as nossas regras dizem que agora cada um dos nossos convidados tem mais 2 minutos e 30 na eventualidade de réplica. Provavelmente o professor Paulo até tem razão, né? Nós até concordamos em alguns aspectos em função exatamente da resposta, mas existe uma conceitualização que deixou de fazer sentido, a meu ver, nos últimos tempos, e essa passa não apenas pelo facto de que agora estamos a ter uma guerra cibernética, em que os Estados, em que já não se perdem tantos homens, por exemplo, mas que continua a ter um efeito muito grande nas economias e na perda de soberania dos Estados. Uma guerra, por definição, é aquela em que há um vencedor ou aquela em que se subjuga um outro Estado em função das suas necessidades. O que nós temos estado a assistir é exatamente isso. Temos agora mais 2 polos, porque temos de um lado, quer queiramos, quer não, os BRICS são um polo, não é? E vão sendo um polo cada vez mais poderoso, e que é uma nova forma de estar no mundo e de reconhecimento por parte dos países e de alguns países e de algumas nações. Angola, para mim, ainda não é uma nação, é um país a querer transformar-se nisso. E há uma redundância muito grande naquilo que nós chamamos de Guerra Fria nos últimos tempos. Porquê? Porque se olharmos para os últimos anos, não houve cobertura por parte de nenhum órgão internacional para todas as situações, catástrofes, não estou a falar das naturais, mas daquelas que foram derivadas da intervenção militar, económica das nações mais poderosas sobre elas. Não houve qualquer tipo de intervenção daquele que seria o grande árbitro, se pudermos utilizar o termo, para que se dirimissem tais situações. Assim sendo, cada um vai jogando o seu papel e vão-se tomando partidos. Esses partidos vão sendo tomados em função daquilo que é o poderio militar de cada um, não é? Mesmo os que estão com os BRICS estão atrás do poderio militar da China, do poderio militar da Rússia, estão atrás do poderio militar da Índia. Quem está a desfazer-se dos Estados Unidos ou quer desfazer-se dos Estados Unidos não o poderá fazer com a facilidade que poderia ou que queria, porque continua atado tanto a alianças económicas como militares, por exemplo. A Europa, nesse exato momento, não pode nem consegue desfazer-se por uma série de acordos que andou a fazer e tem que seguir aquilo que é a trajetória dos Estados Unidos, mesmo quando nos tentam demonstrar o contrário. Edson, esgotou o tempo. O Dr. Paulo tem igualmente 2 minutos e 30 para a réplica. Bom, eu não vou precisar de tanto tempo novamente. Eu acho que eu apenas iria referir um aspecto, usando o termo emprego pelo meu oponente. Hoje, os árbitros transformam-se também em jogadores. Nós assistimos a isso muito, mesmo aqui em Angola e em outros países, é comum, mas no tempo da Guerra Fria as coisas não ocorriam assim de modo aberto. Como disse, portanto, ocorriam de modo mais encoberto. O comando partia das superpotências, como é lógico.
mas hoje são, portanto, elas próprias a atuar diretamente, portanto, daí eu considerar que há diferença, de facto, em relação à Guerra Fria. Bom, obrigado, professor Paulo e Edson. Foi a primeira volta das nossas questões. Temos aqui lencinhos para quem vem à sala a primeira vez, para sinalizar a nossa tendência do debate. Normalmente, para a nossa cor de resposta que achamos que estamos com a qual mais nos identificamos. Bom, exatamente. Responde-se a outra cor, ou responde-se a esta cor, e agora As duas para o equilíbrio. Pronto, após essa explicação precisa da regi, com direito à voz para a plateia, temos aqui os lencinhos para tornar mais animado aqui o nosso debate. Vamos então passar para a segunda questão do debate. É o programa Dia D, edição primeira, referente ao mês de janeiro. E estamos a discutir, estamos a falar dos Estados Unidos versus os Estados Punidos. Eu vou passar para a segunda questão e vou começar, contrariamente à primeira, comecei com o Edson, agora vou começar com o professor Paulo de Carvalho. O petróleo venezuelano pode baixar o preço global do crudo? A essa questão, o professor Paulo respondeu que não. Bom, por que não? Aqui eu tive alguma dúvida. Tudo depende do que vai ocorrer. Neste momento, as reservas petrolíferas venezuelanas apontam para uma presença bastante forte, de 17% das conhecidas reservas mundiais, mas a exploração aponta apenas para 1%. Portanto, o que eu digo é que, de facto, não vai ocorrer desde que se mantenha, portanto, este mesmo nível de exploração. A partir do momento em que os Estados Unidos pretendam explorar mais ou menos como ocorria no período colonial, porque pronto, isto é um regresso a esse período colonial. Se isso ocorrer, pronto, é claro que sim, que vai exercer influência, não é? Portanto, esta é a minha forma de pensar a respeito deste assunto. Estamos super telegráfico, obrigado pela gestão do tempo. A essa questão, o Edson disse-nos que sim, o petróleo venezuelano pode sim baixar o preço global do crudo. Pode, porque a inundação no mercado da quantidade de petróleo que poderá acontecer em função dessa tomada da soberania da Venezuela e do crudo venezuelano, vai aumentar um recurso que provavelmente não é tão necessário agora, né? Há limites na perfuração, há limites na exploração, há limites por países em função aquilo que a OPEP define, mas não tenho uma opinião dispar daquela que tem o professor. O que é que eu acho que vai acontecer? O que eu acho que acontece é que não, nós, por exemplo, temos um crudo que é bem mais leve do que o crudo venezuelano. O nosso crudo tem, a nível mundial, uma aceitação que é completamente diferente. Se nos vai afetar, são outros 500. Então a minha resposta era no sentido de nos afetar. Provavelmente não nos vai afetar tanto como a gente acharia que ia afetar, em função realmente exatamente dessa regulamentação da OPEP, porque nós estamos sujeitos à regulamentação da OPEP e a OPEP não vai permitir que se extravase a produção em função apenas dos Estados Unidos e da sua vontade de querer dar avanço à exploração de petróleo. Obrigado, Edson. Vou passar a palavra ao professor, tem 2 minutos e 30 para a réplica. Bom, nada tenho a contestar, apenas acrescentaria um dado que é importante para esta análise, que é o facto de, ao contrário do que acontece com o petróleo angolano, o petróleo venezuelano
Portanto, as suas características apontam para a possibilidade de utilização, ou para a utilização, melhor dito, para produção de combustível para a aviação, né? E este dado também é importante e pode determinar o preço apenas deste aspecto, não é? Deste tipo de combustível, caso portanto, os Estados Unidos optem pela intensificação da exploração, mais do tipo colonial, como disse antes. Obrigado. Edson tem igualmente 2 minutos e 30 segundos. Essencialmente dizer que nós também já temos a capacidade de produzir jet, não é? O nosso petróleo também tem a capacidade de ser refinado nessa... Mas depois não... Let's agree to disagree. Yeah, okay. Não é o momento que eu posso Não. intervir ainda, vamos ter já agora nessa questão que eu vou colocar, precisamente agora a terceira, nós chamamos a questão do Trungungo, aí temos 10 minutos e cada um dos nossos convidados pode atacar a palavra à vontade. E a terceira questão é, a instabilidade geopolítica pode afetar o corredor do Lobito e a conclusão das refinarias? Como é que estamos relativamente a essa resposta, Regina? Exatamente. Edson, agora começo por si, disse não a esta questão e o professor Paulo disse que sim. Por que não? O corredor do Lobito é a joia da coroa, tanto dos americanos quanto dos europeus. Os metais raros que hão de ser extraídos aqui nos nossos territórios, tanto no nosso território como nos territórios limítrofes, são essenciais para a sua indústria espacial, são essenciais para a sua indústria de tecnologia e, portanto, é algo que vão querer manter a coberto, não é? Não vão permitir que aqui na região, pelo menos, aconteçam situações que periguem a utilização deste corredor e dessa forma de chegar o material que vai ser explorado aos destinos para os quais estão preconizados. Portanto, não acredito que o corredor do Lobito seja afetado dessa maneira, porque, como disse antes, é a joia da coroa e ninguém mexe naquilo que... Os Estados Unidos não vão molhar o pão, não é? Molhar o pão no gasóleo quando estão a receber ou quando podem vir a receber uma série de incrementos para a sua própria economia espacial ou para a sua indústria espacial, algo que a China também tem estado a fazer e, portanto, não vão querer ficar atrás e de certeza absoluta que não vão intervir militarmente aqui nas zonas para que isso aconteça. Com relação ao resto da questão, é imperativo que nós aproveitemos esse espaço para nos dinamizarmos, não é? Precisamos mesmo de ter as refinarias, precisamos de independência energética nesse sentido, não apenas para depois podermos dizer não ao dólar quando quisermos e quando bem entendermos, porque temos as nossas refinarias e somos donos e senhores da nossa soberania, mas porque seria ingenuidade da nossa parte não fazê-lo. A nossa soberania depende de não sermos ingênuos nesse momento e em momentos futuros. Pensar a longo, médio prazo obriga-nos a ter estabilidade e segurança no OGE, mas também na nossa economia. Aliás, a nossa economia é a economia é a espinha dorsal de qualquer Estado. Duvido que aconteça o contrário connosco, portanto. O professor Paulo pode atacar a palavra, são 10 minutos com liberdade para os dois. Sim. Bom, eu acho que, aliás, estou de acordo com este ponto de vista, só que eu introduzo na análise uma outra hipótese, que é a hipótese de, em vez da opção pelo escoamento para Ocidente, haver escoamento, da mesma forma, pode ocorrer para Oriente, não é? Então, esta hipótese existe até porque a China vai certamente entrar também na corrida. A posição de Angola será crucial para definirmos se mantemos
a proximidade com a China ou se passamos a estar mais próximos dos Estados Unidos. Ou seja, vamos considerar que alguém está moribundo e que há uma nova superpotência a surgir na linha do horizonte, ou não, ou vamos considerar que o mundo vai continuar unipolar, como ocorre neste momento, com um dono do mundo que faz e desfaz a seu bel prazer. Então, portanto, temos que ter uma opção a este respeito e tudo dependerá da forma como a correlação de forças vier a evoluir para que o corredor do Lobito, para que vejamos se o corredor do Lobito mantém ou não a importância que está projetada, não é? Mesmo para o caso dos Estados Unidos, houve um momento com a mudança de presidente, houve um momento de dúvida, mas parece que esse momento já foi ultrapassado, né? E que terá existido apenas por desconhecimento, mas, portanto, agora temos, portanto, essa dúvida. Há um aspecto importante que eu gostaria de sublinhar aqui, que é o facto de Angola, durante muitos anos, ter tido uma postura de Estado caloteiro, um Estado que não paga as suas dívidas. E, felizmente, apenas neste atual mandato, as dívidas começam a ser pagas, não é? E isso é bom. Eu acho que nós devemos ter uma atitude honesta, sobretudo para com os nossos credores, não é? Não podemos continuar por tempo indeterminado a achar que somos os donos, os maiores ases e os outros não valem nada, não é? E então, felizmente, isso está a ocorrer, se calhar nem tanto em relação portanto, a empresários angolanos. Também está a ocorrer o pagamento de dívidas, também, é verdade, mas em menor grau. Mas em relação à China, que era o maior credor, foi o maior credor durante muito tempo, esta semana tomamos já conhecimento de que está confirmado que a China deixou de ser, de facto, o nosso maior credor. Portanto, isso é significativo. E digo que é significativo porque pode apontar para um virar de página em relação, portanto, à proximidade mais ao Ocidente ou pela manutenção da proximidade mais ao Oriente. A China deixou de estar interessada no corredor do Lobito a partir do momento em que Angola virou-se para os Estados Unidos e acabou por fazer algo que provavelmente qualquer Estado com alguma visão e com dois dedos de testa ia fazer. Virou-se para o Congo e para a Tanzânia e está a sair pelo Índico. Portanto, há um corredor que não é o do Lobito, mas que vai sair pelo Índico. Portanto, deixa de haver importância do corredor do Lobito para os chineses na proporção em que haveria quando começou o projeto e onde eles tiveram um impacto muito grande. Inclusive, as primeiras carruagens que foram instaladas, tal como a própria linha férrea, tinha sido feita pelos chineses. Quando os americanos chegaram, agora já temos a Siemens e já foi desfeito aquele canal. Inclusive, são americanos e são alemães que estão a trabalhar nela, tanto que a fibra óptica que lá existia foi completamente deitada abaixo e está-se a fazer uma nova fibra. Portanto, o interesse da China com relação a nós, a partir do momento em que tomamos aquela decisão política de nos virarmos para o Ocidente, fez com que a China afastasse de nós e fosse à procura de outros parceiros. Faz sentido que nós olhemos para este processo das dívidas com outros olhos, porque a China continua mesmo a ser o nosso maior credor. Nós continuamos a ter... Foi esmiuçado depois por alguns economistas e pelo Telegram e pelo Polígrafo.
E então continuam a ser os nossos maiores credores e quer queiramos, quer não, estamos a dever e vamos continuar a fazer isso durante muito tempo, tanto que o nosso Orçamento Geral do Estado tem grande parte da sua cabimentação para o pagamento de dívidas. Algo que seria evitável, mas mais do que evitável, seria controlado se já tivéssemos alguma autonomia com as refinarias. Perguntam-me se... Perguntar-me-iam, por exemplo, se nós dependemos do preço do petróleo, devemos continuar a depender do preço do petróleo para criarmos as nossas próprias refinarias. Não. Temos mesmo que apostar na diversidade da economia e sermos nós a patrocinar as nossas refinarias, porque se o preço do petróleo decide baixar ou subir e nós não temos capacidade para o fazer, vamos continuar sem conseguir refinar, vamos continuar sem termos essa garantia de soberania energética e vamos depender de terceiros. É imperativo que olhemos para a nossa dignidade, para a nossa soberania, pela dignidade. Essa dignidade só surge quando nós somos donos e senhores da nossa própria economia, o que não vai acontecer tão cedo, de certeza absoluta, com o governo do MPLA. Professor Paulo tem 30 segundos. Bom, então pouco mais tenho a acrescentar, apenas gostaria de dizer que, de facto, essa questão da diversificação da economia é uma coisa que já está delineada desde a década de 1980 e portanto, é absurdo que isso só tenha começado a ser implementado apenas agora. Então, esgotado o momento do Trungungo, eu vou me levantar e virar para a plateia e saber então da nossa plateia contribuições. Temos agora igualmente 10 minutos para a plateia. O tema é Estados Unidos versus Estados Unidos. Antes de ir mesmo para a plateia, enquanto o Tiago programa aí os 10 minutos, queria saber a tendência do nosso debate aqui, acenando. Isso quer dizer que é eclético. Vocês têm ali à frente os vossos. Boa. Vamos embora. Então, tem tudo pronto aí? 10. A plateia tem igualmente 10 minutos para colocar questões aos nossos convidados. 10 minutos partilhados. Exatamente. 10 minutos partilhados. Onde é que está a minha fotográfica para tomar nota? Okay. Vamos embora. Então, inscrições. Primeiro, o microfone, se faz favor. Para as perguntas. Este. Ainda não, íamos partilhar depois. Boa noite a todos. Noite. Eu esqueci o nome dos intervenientes. Edson Paulo. Edson e Paulo. Eu percebo que os dois concordaram com a questão do preço do petróleo, né? Hoje o efeito Trump levou os Estados Unidos para o maior produtor de petróleo do mundo. Tomando conta da Venezuela, com as reservas da Venezuela, é verdade que as infraestruturas estão degradadas, o investimento é alto. Fazendo uma comparação entre a probabilidade do mundo continuar com petróleo, porque os relatórios recentes da BP e da Ford mostraram que eles têm tido um grande déficit orçamental devido aos carros elétricos, né? O que significa que essa agenda até 2030 vai continuar por mais tempo. Eu gostaria de saber se isso não é capaz de enfraquecer a OPEP, porque Venezuela até então era parte da OPEP, criar uma ruptura nisso e, consequentemente, com a maior oferta no mercado, perigar o preço do petróleo, né? Dê-lhe a primazia, professor. Primeiros mais velhos. Não, podem fazer outras. Muito obrigado. Manuel Quilala. Pronto, eu queria saber o seguinte, de acordo do nosso... o senhor Edson. Ele começa a sua fala dizendo, e eu concordo com esta parte, de que o direito internacional público, ou direito internacional, está em xeque. E pronto, ainda disse que as leis ou o direito agora são escritos por mísseis.
mas também afirma de que a OPEP não vai deixar que o preço o preço do combustível estaria ou não afetado. Quer dizer, eu vejo aqui uma contradição. Primeiro retira o poder do direito internacional público. Então queria saber como a OPEP será capaz de controlar, não é, a subida ou não do preço do petróleo a nível internacional. Boa noite aos intervenientes. Eu li uma informação, Didson, li uma informação, não sei se é uma informação verídica, que falava sobre o Dangote, acho que é da Nigéria, sobre a questão do petróleo ou das refinarias dele, que tem sido rejeitado, por exemplo, pelo Ocidente, ou seja, estão a vetar o produto dele para que ele tenha baixa. Eu gostaria de perceber se, uma vez que a Nigéria até já é forte nesse sentido da produção do próprio petróleo ou dos refinados, não consegue se impor como nós, Angola, que ainda temos déficit nesse sentido, vamos conseguir nos impor diante, por exemplo, de uma Nigéria que já tem já tem refinarias que produzem o derivado de petróleo em uma quantidade que podem exportar. Se calhar. Não havendo mais alguma questão? Não havendo mais questões, passo aos meus convidados. Eu acho que a economia básica, não é? Há muita oferta, o preço baixa, mas há limitações. A OPEP não é exatamente uma organização do direito internacional. É uma organização de direito, mas não uma organização do direito internacional. Tem associados. Esses associados, atenção, não estamos a esperar que a OPEP faça magia negra. Não é por aí. Vai haver baixa de preço, sim, mas durante um período, porque o mercado está preparado para esse tipo de inflações. Já vimos acontecer na situação do Iraque, vimos acontecer na situação do Kuwait, em que por algum período aconteceu esta oscilação, mas logo a seguir voltou à normalidade. Não é? Esta normalidade em função também daqueles que são os membros da OPEP, das exigências que têm e das necessidades que de alguma maneira se fazem sentir nos seus países. O direito internacional está na chão, como diriam os cabo-verdianos, mas não tem que permanecer assim para sempre. Não é? As crises são cíclicas, vão acontecendo, mas eu acredito, com realismo e sem ideologia, que mais cedo ou mais tarde há de sair desta situação, porque o mundo não pode continuar durante muito tempo assim. Essas crises vão acontecendo de tempos em tempos, mas depois teremos que voltar à normalidade, quer queiramos, quer não. O Edson respondeu a questão do Manuel Quilala, mas ficou por responder a do DIC, que é relativamente à perigosidade do preço do petróleo. O DIC foi a primeira, né, que fala dos carros eletrônicos, isso não há perigosidade. Eu, sinceramente, não creio que aconteça dessa forma e acho que tive a oportunidade de o dizer antes, estaria a ser redundante na minha resposta, mas vou tentar ser teleférico e fora daquilo que eu respondi antes. Nós precisamos de ter identidade, e identidade passa necessariamente por produzirmos as nossas próprias fontes de energia, termos a nossa diversidade económica, para que não estejamos à mercê de um mundo ou de loucos dentro deste mundo, que quando acordam eles dão na telha, decidem que o preço sobe ou que o preço deixe, ou que atacam ou que deixam de atacar. Portanto, o meu partido é Angola, não é? E o meu foco vai para aqui, para Angola. Não é? É preciso que nós estejamos preparados, que estejamos em sintonia, principalmente, porque proteger o nosso orçamento geral do Estado é proteger a nossa soberania. Proteger Obrigado, a nossa economia... Obrigado. Vou interromper para permitir para o professor responder. Também temos 3 minutos. Bom, Tem 2 DIC aqui hoje, né? Temos o DIC e o Dixon. ok. Quem é o DIC?
Tem 2 dicks aqui. É complicado. Bom, não sei se os dois estão desse lado ou se estão deste lado. Aí também. Estão da plateia. Mas estamos bem em tempo, se a Regi permitir, como abriram mão em algum momento, podemos assim, acrescentar o tempo para responderem com algum conforto. Bom, eu acho que, obviamente, que se ocorrer aquilo que nós estamos a prever, vai haver enfraquecimento da OPEP, mas isso também não é nada do outro mundo. A OPEP existe para gerir os interesses, sobretudo dos maiores produtores, daqueles que ditam as regras. Então, a partir do momento em que poderá passar a haver uma ligeira mudança em relação a quem dita as regras, bom, obviamente que pode ocorrer esse enfraquecimento. Quanto à ideia segundo a qual o direito internacional está em xeque, bom, é verdade que sim. Passamos a ter, portanto, a funcionar de forma clara no mundo a lei do mais forte. Não é? Aquilo que ocorre em vários países, e o nosso país não é exceção, não é? Portanto, passa a ocorrer à escala planetária. Direito internacional, portanto, é apenas quando, para ser usado quando os interesses dos mais fortes estiverem em causa. Quanto à questão do petróleo venezuelano ser vetado pelo Ocidente, pronto, quanto a isso não há dúvida. Agora, se nós vamos poder impor-nos, não, Angola nunca se poderá impor. Eu vou dizer o que me foi dito uma vez, há uns anos atrás, na altura ministro do Ensino Superior. Senão nós vamos criar as novas universidades, a orientação do chefe é para criarmos essas universidades para Angola poder concorrer com a África do Sul. Eu disse, o quê? Nós nem com a Namíbia conseguimos concorrer, que é uma provínciazinha da África do Sul, nem com eles podemos concorrer. Pronto. E desde essa altura, isso foi em 2008, por aí, desde essa altura até hoje, o ensino superior tem decrescido ano após ano. Não é? Então, portanto, nós achamos que somos os maiores do mundo e que vamos concorrer com todos e, ao fim e ao cabo, quer dizer, aquilo que se dizia antes, pensa que estás no Congo, em Brazzaville, agora eles é que dizem, pensa que estamos em Angola ou quê? Está certo. Ainda tem a questão do Dixon por responder. Ele fala da rejeição das refinarias da Nigéria e coloca a questão da Angola. Se a Angola vai ter peito ou tomate, se preferirem, para se impor. Eu já me pronunciei, né? O Edson. Não sei se o Edson. Não. Qual é a pergunta outra vez? Relativamente à rejeição do Ocidente das refinarias nigerianas e se Angola com as nossas refinarias. Não tenho informação suficiente sobre o assunto, então não vou comentar. Boa, estamos muito bem de tempo. Regi, alguma pergunta aí dos nossos internautas? Alguma questão? Facebook 0, YouTube 0. Falem do Congo, não falem do Exatamente. Vamos então seguir. Estados Unidos versus Estados Unidos é o primeiro tema da edição primária do programa Dia D. Vamos passar para Dia D. Não é D, é D. Dia D. Uma afinaçãozinha. Sim, senhora. Vamos então à quarta questão. Devem as nações militarmente inferiores escolher lados? Essa questão, o professor Paulo disse que não, e eu vou começar com Edson, que disse que sim, e sim, que lado Angola deve escolher. Quando os gigantes lutam, quem sofre o capim? Portanto, se nós queremos nos manter com algum realismo e com alguma sobriedade dentro da sociedade das nações, nós temos que escolher dados. Ficar no limbo e no muro não é de toda opção. E isto, quando falo sobre isso, falo, por exemplo, sobre a nossa política nacional. Né? Como isso vai passar nas coisas, por favor, saiam do limbo, escolham lados.
Tem que escolher lado. É imperativo que a gente escolha lados. E escolher lados implica que nós, dentro das nossas limitações, vamos ter no mínimo a proteção de alguém, porque não sei se vais-me fazer a pergunta sobre a capacidade e o poderio militar da Angola, caso fosse invadida pela Venezuela. Há umas coisas que a gente tem que pensar com algum... Este batraque, isso me permite a expressão batraque, estou a falar dos... Não estou a falar das pessoas, estou a falar dos equipamentos. Atenção, os meus concidadãos não são batraques. Mas nós temos que ser realistas, e ser realistas implica necessariamente perceber que enquanto estivermos a caminhar só, não chegamos lá. Inclusive há um provérbio africano que diz que se quisermos chegar rápido, podemos ir sozinhos, né? E se quisermos chegar bem, temos que ir com alguém. Acho que se pode adequar a isso também, porque não temos capacidade financeira, não temos capacidade militar, e se não escolhermos lado, nós vamos ser o prato à mesa quando poderíamos estar à mesa. Não é? Exatamente. Não podemos ser o peixe na mesa de quem se vai deliciar, quando nós podemos também escolher qual é o corte que o peixe vai ter na altura. Olha, nós podemos até fazer parte de quem vai dividir depois, eu espero que não, mas sermos nós o petisco de alguém não é opção, mesmo. Ainda tem tempo, tem 3 minutos para apontar o país que vai escolher. Eu sou apologista, e nesse caso sou um bocadinho idealista também. Né? Eu sou apologista de que as relações que de alguma maneira estão a funcionar não se mexem. Em jogo jogado que se está a ganhar, não se mexe. Não percebi até hoje o porquê da nossa mudança à direita para os Estados Unidos, quando durante décadas e décadas nós tivemos, é claro que com algumas limitações, a Rússia não tem a tecnologia que tem os Estados Unidos, que tem a China, mas há algo que tem que sobressair nas relações, e isso é lealdade, né? A lealdade deve funcionar até algum ponto. Nós chegamos ao ponto de destruir relações que são de décadas por algo que não era certo, né? E está aí o exemplo. A qualquer momento, se aquele tipo acorda mal disposto, nós podemos ser vítimas, né? Parece uma contradição com relação àquilo que eu disse ao corredor do Lubito, mas se o corredor do Lubito deixa de dar aquilo que eles pretendem, ele manda-nos para o cuiuio, se me permitem a expressão, e não vai querer saber. Daí a necessidade de termos aliados. Quem é o nosso aliado nessa altura, quando nós nos viramos para os Estados Unidos e mandamos a Rússia e a China pastar batatas? Vai ser o Congo? Fica a questão, até porque num passado muito recente já tivemos cubanos a controlar negócios de americanos, né? Controlar petróleo. Vamos continuar, dou tempo ao Tiago para tocar aí no cronômetro, que hoje é super limitado, temos que fazer uma ginástica, e a mesma questão é colocada para o professor Paulo. Professor Paulo, por que não podemos, as nações militarmente inferiores, escolher lados? Por que não se escolhe lados? Bom, é claro que quando eu respondi não a essa pergunta, não queria dizer que as nações menos importantes não podem escolher, não podem optar. O que eu quis dizer foi que não cabe às nações menos importantes decidir. Portanto, os lados não são escolhidos por nós. Quem determina é quem está acima, não é? E se encosta ou não, não é? Porque também portanto, o volte-face que houve, que o Edson já referiu, só ocorreu porque portanto, os Estados Unidos passaram a olhar para Angola também, porque se isso não tivesse acontecido, não, de maneira alguma, portanto, a importância considerada hoje geoestratégica, até do ponto de vista da segurança, não poderia poderiam ter olhado para outros, não é? Portanto, acho que é importante esta decisão a partir de cima. É como lá em casa, quer dizer, as crianças muitas vezes pensam que elas estão a decidir,
não é? Assim como nós pensamos que nós estamos a decidir, finalmente decidimos. Não, nós não somos independentes, nós somos, bom, 100% talvez não, mas vá lá, 95% dependentes. Portanto, quer dizer, não somos nós, não são as crianças a decidir lá em casa, é o pai. Quanto a opções, eu acho que se eu mandasse, obviamente que se eu decidisse teria mais dados do que aqueles que tenho hoje, não é? Considerando os dados de que disponho hoje, que não são tantos assim ao lado dos dados de que dispõe quem decide, eu optaria pela entrada de Angola nos BRICS. Boa. Posso? Sim, só dá tempo. Eu pensei que nós fôssemos discordar mais. Tá muito. Eu estou com a vaga sensação que estão a despachar isso para ir ver o jogo da Champions, não, né? Não, eu não, nem por Tem isso. 2 Não. minutos e 30 minutos. E 30 segundos. 2 minutos e 30 segundos. Nós temos uma dificuldade muito grande em perceber que os nossos destinos estão nas nossas mãos. Pequenos, grandes, médios, os nossos destinos estão nas nossas mãos. E se não tomamos as rédeas disso, alguém toma por nós. Filho pequeno, filho médio, filho mais velho, a determinada altura nós temos que nos impor. Não é? Até para sair de casa, não podemos continuar em casa até os 30 anos, casa dos pais. Às vezes até podemos, é uma opção, mas não é algo que se aconselhe, não é algo que se aconselhe por vários motivos, mas independência de movimentos. A senhora lá de casa, a mamãe não pode estar a ouvir as nossas coisas no quarto, que ela mesmo construiu no quintal para nós aos 30 anos, porque nem isso nós temos capacidade de fazer, construir o nosso próprio quartinho dentro do quintal. Precisamos da ajuda do pai e da mãe para o fazer. Não faz sentido que nós estejamos a pensar em mantermos neutro porque somos pequenos, não. Nós temos que ter a capacidade de crescer, de sonhar que podemos ser grandes e tornar-nos relativamente independentes a uma série de situações para podermos discutir pelo menos com a impressão do taco a taco. Pelo menos com a impressão. Podemos até não estar taco a taco, mas ter a impressão de que isso vai funcionar de alguma coisa e colocar na mesa de quem decide a nossa vontade de virar à esquerda ou de virar à direita e não seguirmos caminhos que nos são indicados quando essa é a vontade de outros e não a nossa. Era só essa chega. Tiago, cronômetro. O professor Paulo tem igual. Não, Abre a mão. acho que podemos prosseguir. Hoje estamos extraordinariamente bem. Estou na última questão e são 19h52 minutos. Pá. A que horas é o jogo? Estamos extraordinariamente. Na verdade, podem ficar à vontade que o jogo só começa às 9 da noite. Sim. Ainda tem mais 1 hora, ok? Respondam à vontade. Vamos então à quinta e última questão. Os Estados Unidos podem usar a sua própria jurisprudência, ao invés do direito internacional, para invadir Angola ou outro país africano? Eu vou começar agora com o professor Paulo. O professor Paulo disse que sim e o Edson disse que não. Por que sim? Sim, segundo o ponto de vista deles, não é? Portanto, eles acham que podem, portanto... Era como interessante disse, ouvir o do professor agora. Claro, são os donos do mundo. A primeira vez que eu ouvi essa expressão foi do meu colega e amigo Carlos Feijó. Ele, não sei se ainda era ministro de Estado ou tinha deixado de ser, se calhar, tinha acabado de deixar de ser. E disse isso. Eu disse, é verdade, tens toda a razão, nunca tinha ouvido essa expressão assim, dita assim. E é verdade, quer dizer, o mundo tem dono, não é? Assim como se diz, como as senhoras dizem que o país tem dono, não é? Bom, quer queiramos, quer não, a casa também tem dono, não é? Às vezes tem dona, mas o dono acha que é o dono, mas de facto, não é? O dono de jure é o dono, mas há uma dona de facto. Então, de facto, agora vieram-me duas coisas ao mesmo tempo. A pergunta era... A pergunta é relativamente aos Estados Unidos usar a sua jurisprudência para invadir Angola, Congo, outro irmão qualquer. Pois, infelizmente, eles acham que sim. E tudo depende também de quem está
a comandar. Tudo depende do grau de sobriedade de quem comanda, não é? Se quem comanda, como já foi dito, acorda e decide só porque sonhou isto ou sonhou aquilo e decide invadir. Portanto, são opções às quais não estávamos acostumados, portanto, pelo menos assim, dessa forma. Havia algum respeito pelo direito internacional. Claro que eu aproveito para referir um aspecto, que é o facto de não concordar com a forma como as Nações Unidas estão concebidas. Fala-se em democracia no mundo, mas não há democracia. Meia dúzia de países tomam decisões, não é? Sem importar o interesse da maioria, o interesse do mundo e até do planeta mesmo. Portanto, são os interesses desses que decidem, não é? E então, quer dizer, é preciso alterar isso. Só quando isso for alterado, então passará a haver, de facto, regras ao nível do direito internacional que vão ser cumpridas por todos. Por enquanto, de facto, é quem comanda que decide, e ponto final. Com uma diferença. Antes também já isso ocorria, só que não se dizia qual era a intenção. Vejamos o caso do Iraque, vejamos, portanto, temos o caso de Gaddafi, por exemplo. Não se dizia o que se pretendia, que era o controlo dos recursos desses países. Hoje diz-se. Portanto, a desfaçatez atingiu proporção tal que, portanto, se diz abertamente. Claro que eu pessoalmente prefiro, porque eu considero uma pessoa honesta. Então acho que, apesar, mesmo que doa, é preferível dizer a verdade. Mas, à escala internacional e ao nível da diplomacia, isso não é tão concebível e tão aceito. Bom, passa a ser, ao que parece. Bom, mas não sei se tudo depende do estado da lua, não é? Às vezes há mais lunáticos do que... Bom, é tudo. Obrigado, professor. Edson, a mesma questão. Para o caso de Luanda seria mais fácil apagar as lâmpadas e levar João Lourenço, né? É possível. Tem muitas lâmpadas apagadas já em Luanda, né? Essa questão não é preciso apagar. Eu sou apologista e eu simpatizo muito pouco com o João Lourenço e com o MPLA há anos, né? Há décadas, mas sou daqueles que, se alguém viesse tocar no João Lourenço, eu seria o primeiro a vestir a arma, a vestir a farda e a pôr a arma. Acho que não abdico da nossa soberania enquanto país, ou pelo menos aspirante, né? Acho que é de todo impensável que um cidadão deste país aceite que seja possível que alguém venha cá e nos trate como quiser. Portanto, eu seria dos primeiros a defender o João Lourenço, caso essa situação. Como patriota, acho que sim. Antes, tirando isso, por favor, vá. Não faz muita falta ao país. Mas os Estados Unidos não precisam de jurisprudência. Os Estados Unidos precisam de excepcionalismos. A coberto da sua segurança nacional e a coberto das necessidades de protegerem os seus cidadãos e por aí adiante, eles fazem o que querem. Eles não deviam, mas podem. Basta ter o maior porta-aviões que todos os outros entram num cenário crítico. Daí que o mundo esteja cada vez mais militarizado, que a Europa esteja a aumentar as suas cotas a nível do armamento, porque as nações precisam de se defender e porque é imperativo que se esteja a coberto dos desvarios de uns quantos loucos que andam por aí, que nos colocam a todos em perigo. Não creio que seja possível que haja nos próximos tempos, a não ser que aconteça internamente nos próprios Estados Unidos, com os seus checks and balances, consigam tirar aquele tipo de lá. Mas enquanto isso não acontecer, os Estados Unidos vai usar a força. Vai usar a força e vai fazer da força aquilo que pretender.
Não devia, mas pode. Bom, estamos com muito tempo. Temos mais 2 minutos e 30 segundos. Ainda há tempo de ir ver o jogo. Temos perto de 50 minutos para o regresso para casa. Então, aproveitem estes 2 minutos e 30 segundos para a réplica, por favor. Nem que for para dizer só tchau, que está assistindo. Não, eu, nesse caso não seria uma réplica, porque mais uma vez estava à espera de discordar mais de si. Pelo contrário, temos as ideias, acho que alinhadas mais ou menos no mesmo diapasão. Queria fazer. Ter uma questão? Não sei. Nós estamos com tempo. Eu, pelo menos. Ok. Queria apenas fazer aqui um apelo. É preciso que nós olhemos para o nosso país com olhos de ver. É preciso que sejamos cidadãos antes de militantes. É preciso que tenhamos noção, aqueles que têm noção, de que sem a nossa intervenção não vamos conseguir atingir os desiderados a que nos propusemos, nem hoje, nem amanhã. Então é preciso termos opinião, mas acima de tudo é preciso escolhermos lados. Por favor, escolham lados. Mesmo que depois a CNE nos diga que o vosso lado não está correto, escolham lados, porque provavelmente a CNE está completamente equivocada. O professor Paulo quer fazer algum comentário? Eu não paguei a DSTV, não vou ver o jogo, então estou tranquilo. Bom, eu gostaria só de dizer uma coisa, concordando uma vez mais com o Dr. Edson. Sem doutor não tem doutoramento? Não? Não. Ainda não, ok. Eu quero sublinhar uma coisa, pronto, e ao fim e ao cabo trata-se de dizer isto publicamente. Eu, numa entrevista que dei a um dos jornais aqui de Luanda, em 2018, portanto, para aí, menos de um ano depois da saída do poder do presidente José Eduardo dos Santos, eu disse o seguinte: bom, o presidente José Eduardo, quando ouvi isso, o meu nome não se sentia bem, mexia-se na cadeira e sentia algum incômodo, porque eu sou uma pessoa que diz o que pensa, não é? E, infelizmente, muitos dos dirigentes angolanos já desde há muito acham que as pessoas não devem dizer o que pensam e devem repetir o que eles pensam. Mas é engraçado, sempre que cruzasse comigo, tratava-me bem. Nunca me tratou mal, nem nunca me virou a cara. Mas o que eu disse foi o seguinte: se eu fosse das relações do presidente José Eduardo, não faria o que estão a fazer com ele aqueles que foram das suas relações. Todos os sábados, ele ver-me-ia lá em casa, nem que fosse por meia hora, para, enfim, estar com ele, acompanhá-lo e inclusivamente ele ter com quem desabafar, porque ele deixou de ter, não é? Uma pessoa com tanto poder durante tanto tempo deixou de ter isto. E então eu recordei-me disso e depois pedi para o jornal publicar, não sei porquê, não publicaram. Enfim, porque, pronto, dizer isso agora não é o mesmo que ter dito em 2018, não é? Em que ele estava aí e ele próprio poderia ter tido conhecimento disso. E digo isso para dizer que estou de acordo consigo, concordo. Portanto, acho que nós devemos respeitar as autoridades, respeitar as instituições do Estado, independentemente de gostarmos de quem lá está ou não, mas, portanto, devemos respeitá-las e protegê-las. Portanto, acho que a nossa atitude cidadã também passa por aí. Obrigado, professor. Vou oferecer mais 10 minutos e nada mais, porque também não vamos abusar do tempo dos nossos convidados. Alguém queria colocar uma questão? Tá, obrigado. Francisco Pedro.
Eu queria colocar uma questão para os dois convidados. Era a ver se é possível fazer uma análise do posicionamento do Emirates Árabes Unidos, não é? Nesta, digamos, arena econômica e política, porque a mim parece, aliás, todos nós sabemos que a narrativa do mundo é a história da luta de classes, é a conquista do poder para subjugar os outros, portanto, é cíclico, isso vai ser sempre assim. E quem quiser sobreviver terá que se aliar, terá que se unir aos poderosos, porque se não se unir aos poderosos, poderá ser um Estado punido. E está mais do que claro que hoje ninguém se quer unir, por exemplo, aos Estados punidos, o caso, por exemplo, da África, que é muito evidente. Daí até muitas vezes houver crítica a Angola por estar mais voltada ao Ocidente, ao Oriente, do que para dentro. Não é? Os nossos vizinhos não são os africanos, mas são os europeus e os americanos. Esses são nossos irmãos. Pois, porque ninguém quer estar unido a um Estado punido. Nós queremos estar unidos aos Estados poderosos. Mas há um Estado que, nesta luta toda, ninguém analisa, ninguém fala que são esses povos, principalmente o país Emirados Árabes Unidos. Não sei se estou a pronunciar bem esse país, porque me parece que toda essa luta é uma luta comercial, é uma luta econômica. Por mais que faça-se apresentações de poderio bélico, mas a intenção é o enriquecimento. E temos estado a notar que os donos, os patronos das grandes empresas são esses árabes, não é? São eles que muitas vezes, até numa primeira exposição do Trump, numa grande festa, esteve lá como é que eles são? Chamam-se reis, enfim. Sheiks. Um sheik, não é? Árabe. Sempre há um sheik nesses encontros que muitas vezes não faz nenhum pronunciamento. Não tem nenhum posicionamento político, mas ele está lá para fazer algum financiamento que às vezes correm nos bastidores. Eles não aparecem, não é? Na rebalta. São outros. E me parece que há um sistema por detrás que domina esse jogo, essas guerras. Eu queria que vocês analisassem também essa perspectiva, principalmente desse país. Obrigado. Obrigado, Francisco. Mais uma? Tem que ser breve. Eu, aliando o que o Francisco acabou de dizer, gostaria de saber como é que vocês veem. Vocês falaram da aliança dos BRICS, mas a Índia, que é um dos pilares dos BRICS, está a fazer agora união, fez agora um deal com a União Europeia. Como é que vocês analisam isso? E qual é o efeito que essa união com a União Europeia pode eventualmente ter com essa própria aliança dos BRICS? A vossa opinião. Costuma-se dizer que money talks and bullshit walks. Não? Há muito pouco tempo foi assassinado um jornalista norte-americano e foram acusadas as autoridades dos Emirados Árabes Unidos de terem perpetrado tal assassinato. Acho que foi há 2 semanas, mais coisa menos coisa, que o Sheik foi recebido na Sala Oval e anunciou o investimento de bilhões e bilhões de dólares na economia norte-americana. Mas também sabemos, por exemplo, que para o Irão conseguir se defender a determinada altura dos ataques de Israel, a própria Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos forneciam equipamento ou material. Portanto, há ali uma tendência de ser, não sei qual seria o termo utilizado agora, mas no melhor dos 2 mundos, né? Não quero ficar mal com este, não quero ficar mal com aquele, então vamos fazer esse jogo. Para mim esse jogo é extremamente perigoso, porque um dia desses não sabes quem te vai atacar, porque a determinada altura não és leal a ninguém. Continuo a achar que as lealdades não devem ser confundidas e devem ser tidas em conta sempre a nível das relações internacionais. Com relação à União Europeia e à Índia, mais cedo ou mais tarde iam ter que baixar as cuecas. Passa aqui a expressão. Porque os americanos estão pouco se lixando para os Estados Unidos, para os europeus. E, inclusive,
não sei se vocês deram conta, não vai haver. A OMS está sem financiamento, as Nações Unidas não estão a apanhar absolutamente nada, a NATO é financiada quase toda ela pelos Estados Unidos. Portanto, virarem-se para outras latitudes, não apenas à procura de mercado, mas à procura de parceiros, acho que é a posição mais correta neste mundo unilateral em que nós nos encontramos. É imperativo, inclusive para o equilíbrio no mundo, que isso aconteça, né? Ouvimos o pronunciamento do primeiro-ministro do Canadá, alguns acharam que aquilo era revolucionário, eu depois lembrei-me que afinal eles também andaram a matar os pigmeus lá no sítio deles, e os indianos, os índios um bocadinho antes. É daqueles discursos que foi bombástico, né? Depois de ler aquilo, senti-me realmente como se estivesse numa nova ordem mundial, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas enquanto isso não acontece, continuamos com Trump a comandar as loucuras, alguns a seguirem, e a União Europeia, que precisa de se distanciar porque está a receber fogo amigo. É o que está a acontecer. Os Estados Unidos estão a disparar contra os seus próprios aliados. Então esta união com a Índia, e já agora também não sabia que o António Costa tinha passaporte indiano, não sei como é que o Ventura reagiu a isso, mas é imperativo que se tomem lados e que se façam escolhas. E esta, para mim, era mais óbvia, até para não dependerem tanto dos Estados Unidos, não é? Porque a Europa acabou por ser um satélite dos Estados Unidos. Naquele período em que era a Guerra Fria, a NATO atuava como agente dos Estados Unidos, não é? Será que vai deixar agora? Vamos ver. Ok. Bom, em relação ao Francisco Pedro, concordo plenamente, quer dizer, a luta, as guerras, neste momento são guerras por interesses, sempre foi assim, né? E cada vez mais continua a ser. Quanto aos Emirados Árabes Unidos, pronto, eles procuram também vingar a sua posição. Certamente não estarão muito contentes com o facto de os Estados Unidos passarem a gerir, a explorar o petróleo venezuelano. Isso para eles pode não ser tão vantajoso, não é? Ou quem dita as regras. Portanto, eles têm um papel muitas vezes determinante no que as regras relacionadas com a venda de petróleo diz respeito, e pode ser que venham, digamos, a perder uma parte do poder que tenham. Quanto à posição do angolano, em relação aos demais, bom, é preciso considerar uma coisa. Eu já trabalhei há algum tempo na União Africana, na Universidade Pan-Africana, que é a Universidade da União Africana, representando Angola, e sempre que eu dizia que era angolano, o pessoal sentia-se mal, não é? Só até uma pessoa simpática, nem parece angolano. Porque o angolano é tido como arrogante, extremamente arrogante, não é? Pelo mundo, não só em África, porque de facto, ao contrário de muitos irmãos africanos, o angolano vinca a sua posição, e o pessoal, sobretudo na Europa, não gosta disso, não é? De facto, nós achamos que somos os maiores, não é? É tudo basófia, não é? Porque de facto não temos onde cair mortos, de facto, não é? Quanto à questão da Índia e o acordo feito com com a União Europeia, ok. Pouco mais tenho a acrescentar ao que já foi dito. Portanto, eu acho que terá sido uma opção acertada da Índia. Não sei, inclusivamente, se não terá obtido antes o acordo dos seus parceiros no BRICS. Eu acredito que sim. Pode ser, portanto, uma forma de aproximação em relação à União Europeia, uma vez que a União está a ser posta de lado
pelos Estados Unidos, quer dizer, os aliados tradicionais estão a deixar de o ser aos poucos. Eles próprios sentem-se mal, porque eles tinham proteção, tinham uma umbrella que os protegia permanentemente e deixaram de ter. Portanto, neste momento estão sem saber como atuar, e então é preciso que, de facto, os BRICS lhes pisquem o olho, e acredito que isso esteja a ocorrer, e acho que isso pode ser vantajoso, quanto mais não seja no sentido de aqueles que se consideram os donos do mundo verificarem que não são assim tão donos, porque de um momento para o outro podem deixar de o ser também. Só aqui para acrescentar uma coisinha rápida. A Europa sempre usou um guarda-chuva muito pequenino, não é? Muito pequeno. Agora que surgiu um tsunami, não vai conseguir se cobrir com aquele pequeno guarda-chuva. Então há necessidade de expandir e de criar alguma coisa bem maior para poder se proteger. Estados Unidos versus Estados Unidos. Foram meus convidados Edson Neto e Paulo de Carvalho, aqui no peço na Sala de Casa. Para quem assiste-nos pela primeira vez, subscrevam as nossas contas, tanto do YouTube como do Facebook. Goza aqui, é a mais conhecida. Imediatamente a seguir vem Mudei. E se restar o TT, subscrevam a minha conta também, MCK, Papai de Arabi. Ok? Boa. Obrigado, então. Dia 25, estamos aqui de volta, 25 de fevereiro. Surgiram também, igualmente, nome de senhoras e senhores que podem participar no nosso debate. Duas perspectivas diferentes com o mesmo assunto. A ideia é conflituar ideias diferentes para trazer o bem comum a esse país que amamos. Pelo menos pensem em morrer aqui em Angola. Aliás, até porque não tem um dinheiro para sair. Então, tudo de bom para nós e bom regresso a casa. Bom jogo. Obrigado.